10% você está aparecendo na parte superior. Então, de 100 vezes que seu anúncio apareceu, 10 você apareceu na parte superior. 90 você apareceu lá embaixo. E aí, quando você olha um produto desse, né, ele estava aqui no print, se vocês olharem, ele estava com um pico grande de crescimento. Né? Esse aqui é um print atualizado, com 5.400 buscas, com uma média de CPC de R$30. E eu já sei mais ou menos os horários que sempre tem uma venda. Qual que é o seu parâmetro, assim, um mínimo ideal? Sei que não pode ser uma regra engessado na pedra, mas um mínimo ideal, poxa, aqui está legal esse percentual, aqui não está, para poder tomar a decisão. Pessoal, vocês vão acompanhar aqui o dia do Mastermind de afiliados. Então vão ser várias palestras de afiliados, cada um contando a sua estratégia para vender na gringa. O palco está pronto lá, ó. Então aqui são os tops afiliados que faturam mais de R$10 mil por mês e fazem parte do nosso Mastermind, onde eles pagam R$5 mil para ter acesso a esse grupo de pessoas mais exclusivo e seleto. E de novo, como está virando costume aqui no canal, estamos trazendo os bastidores e vários insights para vocês aprenderem também com a galera de alto nível. E aí, beleza? Pra você. Rato, e aí rato, né? E aí? Ah, não, agora... Só fiquei vendo stories Agora, dele. tudo bem? Eu falei pra ele agora, só de mudar o cabelo, já o equity foi lá pra cima, né? E agora, só mudar o cabelo é R$10 mil a mais por dia. Por dia. Não, a impressão que dá é essa, né? Fiquei mais foda, mas não foi. Foi só o cabelo mesmo. Gente, tudo bem? Tudo bom? Tudo jóia? Prazer, Ryan. Prazer, e aí? Tudo bem? bom, Caio? Tudo jóia? É muito legal uma irada em peso, né? Porque no marketing tem muito essa... quando a gente fazia Master antes, lá do Jumpers, as primeiras 15 pessoas que entraram no outro Mastermind, aí só tinha Maria Franco de mulher. Aí todo mundo falava, nossa, tá faltando mulher aí, né? E eu pensava, cara, por que será que tem pouca mulher ou no Mastermind? Será que é porque eu sou homem ou será que é por causa que a mulher não se dedica, o foco dela não é criar empresa, etc. E eu ficava com essa incógnita na cabeça. Por que mulher não tá explodida no nosso meio? Lá em 2021, 20 mais ou menos. Daí eu comecei a perceber que como eu era aquele rapaz daquela época, solteiro, mais jovem, 5 anos atrás, e meu estilo de vida atraía muito mais a garotada, por causa do estilo de vida. Aí quando eu virei um pai de família, casado, eu comecei a atrair casais, mulheres, que também se interessavam por aquilo ali. Era muito mais quem eu estava demonstrando, pô, ia pra praia, não sei o quê, blá, 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 molecada que gostava. Aí era só guri, o Bruno, o Boeira, na época era tudo mais gurizão, e eles que entraram naquela época. Só tinha Maria Franco. Mas tinha muita crença também, né? Tanto que... É o maior problema dos afiliados que ganham dinheiro, eles mudam o estilo de vida muito rápido. Aí o custo fica muito alto mensal, e daí se dá um mês ruim, o desespero bate, aí bateu a emoção, filho, aí é água abaixo. Quando que eu fico seguro? Quando eu sei que se esse mês for ruim, tá tudo bem, cara. Meu custo ainda é baixo, tenho um caixa que eu guardei dos outros meses, sigo em paz, testando com calma e tudo mais. O desespero meu Deus, eu tenho... Cara, mudei de casa agora eu pago, sei lá, 20 mil de aluguel, eu pagava 8, agora eu pago 20, meu custo foi lá para cima, meu Deus. Esse meu Deus é quando a pessoa saiu na hora errada. Tem que sair de forma tranquila. E tranquila eu tenho um caixa mínimo ali, estou gerando resultados consistentes. Ou seja, não fiz 10 mil hoje. Eu fiz mês passado 10 mil, fiz 15 mil, depois eu fiz 20, fiz 10 de novo. Faz 6 meses que eu faço muito mais do que eu gasto. Opa, eu posso melhorar alguma coisa na minha vida. Eu sempre falo que eu comecei assim, né? Eu comecei a ir em restaurantes. Para mim já era um novo estilo de vida. Não ia comer fora, porque era caro, R$100, os que eu queria, né? R$100, 150. Ah, não dá para ir ainda. Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro, o primeiro passo que eu dei foi todo final de semana sair para comer. Foi um passo já. Comecei a ganhar mais dinheiro. Ah, agora eu vou arrumar minhas roupas, que era tudo roupa dada dos meus ex-cunhados, que eles davam para mim, não servia neles, a roupa velha eu usava e ficava com roupa deles. E da lojinha que eu abri lá, que eu comprava na 25 de março, para revender. Então, tudo eram as roupas que sobravam do meu estoque daquela época e que eu ganhava dos meus cunhados. Daí eu falei, cara, tá na hora de eu arrumar meu guarda-roupa. E depois, putz, cara, continuei ganhando dinheiro, acumulando dinheiro. Opa, agora dá pra melhorar a minha casa. Um apartamento, né? Aí mudei para um apartamento. Ainda assim, não num passo que eu poderia dar. Eu poderia sair da onde eu estava, da kitnet, para ir para um apartamento de 15 mil. Eu ganhava 200, pô. Mas eu fui para um de 3, que já era melhor, já era uma vitória. Já me sentia melhor. E daí, ganhei mais dinheiro, continuei ganhando dinheiro e tudo mais. Aí eu fui evoluindo com o meu carro, comprei uma Evoque. Mas já tinha... Foi R$100 mil a Evoque na época.
e já tinham muito mais dinheiro guardado para comprar ela. Não foi assim, ganhei 100 mil, comprar a Evoque. Deus me livre, cara. Sei lá, eu ficava desesperado, eu acho, se eu tivesse usufruído disso. Então, só cuidado com isso daí. Por isso que gestão financeira, se não tem gestão financeira, é o que mais vai quebrar a sua empresa. Ou quebrar o seu negócio. Porque você ganha dinheiro, você não sabe como é que é o próximo mês. Você tem que estar ali resguardado para melhorar as coisas. E melhora aos poucos, pessoal. Não precisa querer ter... Qual que é a parada? Eu vejo o estilo de vida do Caio. Me inspiro nele. Aí, muitas vezes, eu sempre falo isso, às vezes alguns mudam para Florianópolis e já querem ter o estilo de vida que eu tenho. Não de custo, mas de lifestyle. Pô, de manhã faz lá um rolê, de tarde não sei o quê, trabalha só de tarde, de noite fica com a esposa. Falei, opa. Quando eu vim para cá, amigão, era computador o dia inteiro. Só saía para correr na praia. Entendeu? Comparar quem eu era quando eu cheguei, não quem eu sou hoje. E a pessoa, só de ter mudado o ambiente ali, ela já acha que está vivendo a liberdade do digital, pô. E inconscientemente eu já estou, porque eu já trabalho de forma diferente, trabalho de casa e tudo mais. Mas eu não conquistei esse espaço de abrir mão de alguma coisa. Começa uma nova batalha, agora eu mudei para lá, larguei o emprego, agora eu vou começar, agora eu tenho que me dedicar mais ainda. Não menos. Trabalhar mais ainda, não menos. Porque, cara, mas se fala para trabalhar a internet, você trabalha menos horas por dia? Quando eu estou aplicando o Google, sim. Olhando as campanhas, sim. Agora, estudando, se desenvolvendo, aprendendo mais, isso não. Isso você vai fazer mais. Vai pensar mais, vai ver mais podcast, vai ler mais livros, você vai assistir mais coisas, mais aula, vai estudar mais curso, mais mentorias, enfim. Você vai participar de eventos, você vai continuar fazendo mais. Aí vai chegar uma hora que a vida começa a mudar muito. Aí você consegue ponderar, cara, agora eu já consigo tirar minha manhã tranquila, agora eu consigo só trabalhar de tarde, ou só de noite, agora eu consigo ir para uma casa melhor. Tem a hora certa para tudo, pessoal. Não precisa ter pressa, eu sempre falo, se você saiu de um modelo de CLT para digital, já mudou a sua vida. Um pedaço dela. Se eu ganhava 5 mil e agora eu ganho 5 mil na internet, putz, agora eu já ganho igual eu ganhava e trabalho de casa. E, cara, já mudou minha vida mais ainda. Agora, se eu ganho mais do que eu ganhava, trabalhando de casa, todo aquele rolê de liberdade, e agora eu consigo morar num apartamento melhor, nossa, agora já mudou mais. Você vai viver a sensação da mudança a cada passo que você der. Não no passo kitnet mansão. Kitnet de 1 quarto para um de 2 quartos. Você vai ver a vitória que vai dar dentro de você. Porque eu lembro que quando eu mudei para um apartamento de 2 quartos, e mais amplo, bem pequeno, pensando no hoje, sei lá, devia ter 75 metros quadrados, a kitnet tinha 29. Kitnet mesmo, era um quarto, cozinha, tudo ali, uma coisa bem pequena. Quando um amigo meu foi lá, ele dormiu na cozinha. Botei um colchão na cozinha, ele dormiu lá na cozinha, perto do fogão. Aí ele até hoje ele zoou eu. E daí o que acontece? Quando eu mudei para um apartamento, mano, vitória. Nossa, aquele nível de agradecimento, de fiquei rico, de meu Deus, minha vida mudou, olha só que glória. Eu não estava ali, nossa, estou aqui, mas eu estou mirando lá. Não, eu estou ali já era uma vitória muito grande, porque eu vivi minhas micro-vitórias. A hora que eu olho hoje, nossa, foram tantas coisas que foram evoluindo na minha vida, mas eu lembro que quando eu mudei do primeiro kitnet para o primeiro apartamento, eu já tive a mesma sensação de quando eu fui para a mansão. A mesma. De felicidade, quando eu guardei meus primeiros 30 mil reais, quando eu olhei na minha conta, 30 mil guardado, meu Deus do céu, eu nunca tive dinheiro guardado na vida. Então não foi 1 milhão que eu falei, nossa, cheguei 1 milhão, agora tô... Não, 30 mil já foi, meu Deus, cara, 30 mil sobrando. Quem nunca teve dinheiro, o sobrando, a palavra sobrando pro povo é da hora demais, né? Não tem destino, tá aqui, não tem para pagar ninguém, não tem dívida no mês que vem, é sobrando, não tem nada. Eu achava estranho, né? Não é possível, vai aparecer alguma coisa aqui, porque sobrando mesmo, não tem, eu olhava as contas, não, tá tudo certo, sobrando, cara. Meu Deus, que sensação de liberto, né? De liberdade. Então não foi os milhões que me deu essa sensação. Pelo contrário, os milhões me dão mais responsabilidade, porque daí é muito mais coisas para você gerir e pagar e tudo mais. Te dá isso. O começo ali, essas micro passos, que vai te dar a maior sensação. Então, cuidado demais na gestão de resultado. Cuidado demais quando bater um número. Cuidado demais quando vocês estiverem ganhando dinheiro. Pessoal, então eu tô aqui, eu trouxe o assunto dinheiro para vocês,
Porque eu sei que é um ponto mais importante para gerar resultado para o afiliado. Ele gera resultado, mas não sabe fazer gestão do resultado. Então isso é um ponto muito importante. Eles ganham dinheiro e não sabem usar esse dinheiro. E agora está o Guilherme palestrando, cada um deles vão palestrar. Então eles trazem aí o que mais funcionou para eles nesse tempo. Cada um vai trazer um conteúdo daquilo que deu certo para eles. E nesse grupo, nós vamos pegando cada um insight, uma estratégia para dar certo. Ô Carlos, voltando no assunto do CPA, na sua prática, você costuma colocar uma porcentagem ali na hora de que você faz a correção para aumentar ou diminuir? 20%, 30%? Você consegue? Isso, nesse valor aí. No máximo isso aí. Às vezes vai depender do valor como que tá. Já está muito alto, 20% vai ser um valor muito alto. Tenta, sei lá, 20, 30 reais. Às vezes assim, com 30 reais ele já muda. Então, tem que ver como que está um produto. Tá escalado, tem muita concorrência. Talvez para rodar você vai ter que colocar mais. Não, é um produto... Esse aqui eu garimpei, não tem ninguém falando, porque todo mundo fala dos mesmos. Manada, a galera vai, todo mundo está ali. O produto for mais concorrido, vai ser mais difícil para rodar. Se você garimpou um produto, ou às vezes é um produto exclusivo, que tem mais dificuldade do pessoal entrar, você consegue com um menor valor. Porque a hora que você acerta a faixa ali, acabou. É a conversão que vai mudar o jogo ali. Por isso que eu falo que essa parte do começo é a parte mais difícil. Porque passou o ideal ali, 15 conversões o quanto antes, a campanha está inteligente. E aí o Google vai fazer o que ele sabe fazer maravilhosamente bem. Valeu, obrigado. Eu tenho uma pergunta para os dois, né? Primeiro, referente ao percentual que você falou no leilão, que cada produto trabalha de uma forma, mas qual que é o seu parâmetro, assim, um mínimo ideal? Sei que não pode ser uma regra engessado na pedra, mas um mínimo ideal, poxa, aqui está legal esse percentual, aqui não está, para poder tomar a decisão, né? Não tem um número exato, mas o ideal é que esteja aparecendo na parte superior, porque o que acontece, às vezes, se está muito baixo, não só o valor do CPA, o conjunto todo ali não está dando bom, você vai ver que aparece muito pouco na parte superior. E aí vai dar muita impressão. E aí, eu estou com um anúncio aqui que tem 100 impressões e não deu nenhum clique. Por que acontece isso? Porque ele está aparecendo na parte de baixo. Então tem o primeiro quadrante ali que vão aparecer de 3 a 4 anúncios e depois aparece embaixo de novo. Se você só aparece embaixo, dificilmente o pessoal vai descer lá e clicar. Sim. A pessoa vai clicar na parte de cima. Então o ideal é o primeiro passo, deixar a maior parte possível na parte superior. Porque se você está tendo impressão e você não está aparecendo 10%, 20% na parte superior, é ruim. Então vamos supor que de 100 impressões, 10% você está aparecendo na parte superior. Então, de 100 vezes que seu anúncio apareceu, 10 você apareceu na parte superior. 90 você apareceu lá embaixo. Por isso que ninguém vai clicar. Então, aí é o primeiro passo para você começar a subir e tentar melhorar isso. Eu acho que não tem certo e errado, mas eu acho que tem arriscado e menos arriscado. Por exemplo, eu acho que no nível que nós estamos aqui, todo mundo, acho que não faz sentido começar com um orçamento de R$100, R$200, enfim, botar um CPA muito alto e tudo mais. Dá para todo mundo começar já mais arrojado em orçamento, que todo mundo controla, etc., sabe manusear. Mas, pensando em padrão, eu queria que você trouxesse o erro que a gente vem conversando no carro, porque erro ensina muito, né? Então, o Guilherme cometeu um erro na operação nos últimos 10 dias, do mês passado, nos últimos 10 dias, que acho que vira um aprendizado. Eu falei muito isso na formação ontem, e ele está conversando comigo no carro. Ele estava com uma operação lá que ele estava com 4 mil de lucro nela no final do mês, fechando uma parte de 4 mil de lucro. E ele faltava 8 dias para encerrar o mês. 4 dias para encerrar o mês. Ele saiu de 4 positivo para 4 negativo. 8 mil. Qual foi o maior erro? Ele não estava enxergando aquele erro. Daí ele conversando, eu dei alguns conselhos para ele e depois ele conversando com a Jéssica, eu falei, cara, porque você não pode ficar analisando sempre o mês todo ou todo o período. Você tem que analisar por dia e por dias. Ele não viu que estava consumindo todo o resultado dele porque ele estava olhando o resultado final. Tá 4 mil de lucro, tá 1.000 de lucro, tá 2 mil. Tá, mas há 2, 3 dias eu estou tomando prejuízo de 3 mil, 2 mil. Então lembra de sempre
separar as datas. Daí ele falou, putz, cara, eu olhava a minha planilha era igual a sua da formação lá, que é custo total da operação e saldo final da operação. Mas tem que ter aquela individual, cara. Como é que tá a minha campanha, né? Aquela campanha está consumindo muito resultado? Porque isso é total falta de gestão financeira da campanha. Entende que a técnica ele sabe? Mexer ele sabe? O que fazer talvez ele saiba, mas ele só não enxergou o número por uma gestão de conta. Se ele pega lá os últimos 2 dias, ia ter gastado 4 mil e consumido o resultado. Opa, decisão. Mas ele foi aguardando, saiu de 4 mil positivo para 4 mil negativo em 4 dias. Loucura, né? E é só uma questão de análise de dados financeiros. Não era a parte que ele errou mexi aqui na palavra-chave, caguei a campanha. Não, foi só uma questão de olhar os números mesmo, né? A gente conversando no carro sobre isso agora que eu lembrei. Não dá para ter uma certeza se vai vender, tipo, até às 6 da tarde não vende nada e depois às 6 começa a vender. Então, que horas você teria que mudar isso? É assim, não existe uma ciência exata, mas é realmente que nem o Caio falou. O Caio falou e eu tô vivendo isso na pele, porque eu era um cara mega arrojado. O Caio sabe, uma vez eu fui no escritório dele, né, quando nós fizemos uma análise, eu tinha 39 campanhas ativas. Então, eu era um cara que só buscava faturamento. E faturamento é ego. Lucro é o que realmente importa. Então, hoje em dia, por exemplo, tem dias que eu tenho 2 mil de lucro. No outro dia, no dia que está com lucro, tem que ser muito lucro, e no dia vai ter os dias que você vai ficar 0 a 0. Vai ter dias que vai ficar negativo. Por exemplo, já teve dias de eu fazer num dia 15 vendas, no outro fazer 0. Então, naquele dia que vai ficar 0, você já percebe mais ou menos o que hoje em dia a gente faz. Mas, claro, no nosso caso é um volume mais alto. Cheguei lá meio-dia, vamos dizer assim, eu gastei R$700, não fiz nenhuma venda, ainda 800 mil reais, vamos dizer assim, um número, eu já baixo o orçamento. Agora, se eu chego meio-dia, eu já tô com lucro, aí eu aumento o orçamento. Então, naquele dia que tá bom, eu tenho que tirar o máximo do bom. O dia que tá ruim, eu tenho que baixar. Então, eu já vou baixando, 380, 340, 320, vou baixando. Eu penso em 3 horários, tá? Também não precisa ser esses 3 horários. A hora que você acorda, porque você tem que entender se todos os dias você acorda com venda. Então, sei lá, tem gente aqui que vende muito de madrugada por causa dos horários, do fuso, né? Então, todo dia, na escala, você acorda com 1 ou 2 vendas. Acordei sem nenhuma hoje. Eu já reduziria um pouquinho de orçamento. Até meio-dia, normalmente eu faço, certeza, até meio-dia eu sempre faço uma venda. Quase nunca na escala eu não faço venda. Não fiz nenhuma. Eu continuo reduzindo o orçamento. Aí, 6 horas seria o último horário ali para reduzir. Eu faria isso. É assim, por isso tem que entender o padrão. Se você sempre vende a hora que você acorda. Caio, eu faço uma venda assim um dia não. Não tem ainda, é difícil pensar num horário, né? Porque às vezes eu baixei meio-dia, mas a venda é uma só, pode ser que caia à noite. Aí você vai reduzir um negócio que você nem sabe. Agora, quando eu tenho um padrão já, aí de mínimo 3 vendas por dia, 5 vendas por dia, eu já sei mais ou menos os horários que sempre tem uma venda. Igual o caso do Matheus, né? Estou numa escala de 2 mil dia de custo. É quase impossível chegar até meio-dia sem zero vendas, né? Só que se o dia ele chegou, ele já tem que ter baixado o orçamento ali ao meio-dia. Não posso esperar. Porque às vezes 5 horas da tarde já foi tudo, né? Vamos no carbono ali, que ali é o... Vocês vão gostar. Não, assim, você viver uma vida de liberdade mental sobre o dinheiro, porque assim, óbvio que eu penso que eu tenho uma conta, pagar dia 10 e tal, tenho um capital, não me preocupa, mas eu penso, óbvio que eu penso em conta que eu tenho que pagar as contas, né? Mas antigamente era tudo os caras, tem que ficar pensando se vai dar para pagar aquela conta ou não vai, o que eu faço. Aí conversar com um amigo para prestar ou para abrir mão, ou deixar de pagar uma conta mesmo sabendo que está deixando de pagar e ver se paga outra vez, às vezes nem paga, suja nome, o povo liga para você finge desentendido. É um rolo financeiro na sua mente que tá sempre pensando num... vou pegar 100 contos do Luan aqui, daí eu vou pegar esses 100 contos, vou pagar a Vivo, porque tá atrasado a Vivo, daí... o tempo todo assim, entendeu? Então eu vivi a vida toda assim, daí, puta, quando você vê agora que você não... Minha vida eu não penso nisso, eu penso em treinar, eu penso em ajudar a galera, eu penso... Tirou esse negócio, parece que a vida é outra, tá ligado? Você sempre quer sobreviver, né? Você vem sob pressão ali na pensão. Todo dia, eu falo do meu pai, eu lembro do semblante dele, sabe? Ele era um semblante triste, um semblante preocupado. Um cara que não conseguia falar, ele era tão... Almoçava assim, ó. Sabe quando a pessoa a cabeça tá girando aqui, ele tá assim, ó. É físico. Cara, e você via isso nele e falava, nossa, o pai tá... A minha irmã falava, o pai tá lá, preocupado, tá sem dinheiro. Eu não via isso direto. Tá preocupado, sem dinheiro, não pagou tal coisa. Aí foi um cara cortar a luz de casa. Aí ele sempre teve esse um pouco de vaidade, ego. Eu falo, pai, eu tava em casa, cortaram a energia aqui. Daí ele falou assim, ai filho, eu sabia que tinha uma.
Mas tinha uma devendo. O cara tá calculando. São 3 para cortar. Ele calculou. Falta uma, filho. Não era para ter cortado. Ele se perdeu nas coisas que vai cortar, que vai vencer. Ele ia... Manuseando, ó, tem quanto eu pagar da luz? Ah, mas a luz só corta com 3. Então eu vou deixar mais esse mês aqui. Vou pagar... Cara, é loucura, loucura. Massa demais. Pra você ver. Ele contando a jornada dele, se você analisar, quando eu começo a me movimentar, as coisas começam a acontecer. Por isso que um cara de 1 milhão viu nele algum potencial que vocês não tinham visto. Quando nós estamos nos movimentando, as pessoas admiram quem está se movimentando. Admiram quem está crescendo, admiram quem está querendo, admiram quem está buscando, todo mundo admira. Eu sempre falo, se o motoqueiro parar na minha casa e ele começar a contar dos sonhos deles, eu falo, cara, você é foda, você vai sair daí. Entendeu? Porque a gente consegue enxergar isso. E o Matheus, ele fez mentoria comigo lá em 2021, aí depois de um tempo ele voltou e falou, cara, agora eu voltei para valer. Eu voltei para arrebentar. E agora esse mês já está começando a colher o feedback, né? O resultado de todo o empenho, que ainda é pouco do que há de vir. Eu gosto de analisar, eu até tirei um print aqui de um produto, que é um produto até que eu estou rodando ele, então eu trouxe um produto que está vivo na minha operação, que é um produto de e-commerce, que é o... E, então, a gente, às vezes, julga o produto, né? Eu até brinquei no almoço, que é um produto que eu não compraria, que é um produto para fungos. Você coloca... Parece aquelas máquinas que faz unha em gel, as mulheres vão saber melhor. E aí, quando você olha um produto desse, né, ele estava aqui no print, se vocês olharem, não sei se dá para ver, ele estava com um pico grande de crescimento. Né? Esse aqui é um print atualizado, com 5.400 buscas, né, com uma média de CPC de R$30. E um produto de e-commerce, que muitas vezes a gente nem olha para ele, porque é um produto de fungo. Aí você fala, não, quem vai comprar? Né? Vou vender o Bostaro, já subi o Bostaro também. Não desmerecendo, os produtos de Nutra são muito bons, né? Mas é interessante a gente ter esse olhar também para outros produtos. Então, é um produto que está na operação, né? Fica a dica, e ele está em linear em alta, então ele vem numa crescente. Né? Você pode ver que todo mês ele está subindo, e esse print aqui até é o mais atualizado, de como que ele está hoje, com uma média de 5.400 buscas. Então, eu gosto de olhar isso. Então, na minha garimpagem, eu vejo os produtos que estão... Não olho... tem aquelas ferramentas que a gente paga sem rush, não olho nada disso. Eu só olho o Filtre Ads mesmo. E, às vezes, eu dou uma olhadinha no Google Trends para ver o ali agora. Né? Olho os 7 dias, olho os últimos 9 dias, olho os últimos 4 dias no Google Trends, olho como que está global, como que está naquele país especificamente, né? Quando eu pesquiso algum produto. Então, a minha garimpagem é mais essa. Olho pela Filtre Ads e olho no Google Trends, um pouco mais recente, como que está a crescente desse produto. E subo. Uma média de 40% e aquele valor de 70%, eu já Carla está lá no palco falando como que ela fez 100 mil reais. E o orçamento, eu sempre coloco 2 vezes acima do CPA. A gente abre as estratégias, mostra o que está fazendo e fica todo mundo aprendendo com todo mundo. Cada um aprendendo com cada um. E todo mundo abrindo as suas estratégias. Aí o acúmulo de estratégias nós vamos tendo insights. Quando nós aplicamos aquilo, geramos resultado. O ambiente certo do jogo. Quando a gente trabalha com um CPA do dobro que está o nosso orçamento. Eu estou pegando meu dinheiro, estou investindo, mas o meu foco mental está em outra coisa. Estou preocupado com o meu parente, estou preocupado com a minha filha, com o meu tio, estou preocupado com certas coisas, estou preocupado com a mulher do trabalho que eu briguei, estou preocupado com outros negócios, estou focado em meme, estou preocupado com outras coisas. Estou investindo dinheiro no Google, mas o meu foco mental, a minha atenção mental não está em virar o jogo, não está nisso. Existe o foco de tempo, né? O tempo que você tem, você está se dedicando a isso, você está tirando tempo para se dedicar a isso, está renunciando a outras coisas, tem coisas que não dá para renunciar, que são mais importantes, né? Deus e família, sempre colocamos esses valores em questão. Deus não dá para renunciar, nem tirar ele do tempo. Família dá para eu alinhar. Então, amor, mulher, marido, olha, sempre falo isso da formação, né? Um exemplo clássico para mim é a formação. Amor, nós ficamos juntos todos os dias à noite. Ficamos juntos, conversando na cama, às vezes ficamos cada um no celular, mas ficamos juntos.
estamos tendo nosso momento, né? Às vezes assistindo filme, às vezes não, enfim. Jantamos junto, eu falei, nessa época, nesse período, nesses 30 dias, acabou. Todo dia eu vou fazer a mentoria 8 horas, no sábado também que eu estou dedicado a vocês, sábado, domingo eu tenho 1 hora ali do meu dia para fazer tal coisa. E, enfim, alinhei isso com ela, tem um prazo, tem um limite daquilo, não é para sempre. Alinhamos o casal, então até a família, em algum momento, está desequilibrada em tempo. Estou tirando tempo da família para dedicar nisso. E faz sentido se tiver um alinhamento, uma comunicação, uma harmonia entre isso daí. Existe um limite do tempo. Uma coisa é eu falar, amor, vou ficar o dia inteiro agora, durante 1 ano, sem te ver. Agora, se eu consigo alinhar algo que faz sentido, que há um ganha-ganha, é o foco de tempo. Muitos de vocês que ficam um tempo maior, uma dificuldade maior para dar certo, é porque, pensando em foco de tempo, vocês pegam o tempo que sobra. E muitas vezes não sobra tempo, ainda mais quem tem filhos. Sempre vai aparecer uma demanda. Sempre vai aparecer uma coisa do dia a dia que parece que é importante. Quando eu tenho foco em tempo, eu tiro intencionalmente um tempo que eu não tinha para isso. Cara, a partir de agora, eu não preciso acordar mais cedo. Se eu deixar meu dia a dia normal, não tenho tempo. Mas se eu for acordar mais cedo, eu tenho tempo. Eu acho que isso é clássico para quando os filhos nascem, porque a vida fica quase em função de tudo isso, né? O único horário que você tem é acordando mais cedo, que é o horário que está todo mundo dormindo, você consegue ali fazer suas coisas. 2 horas por dia, todos os dias, de um tempo novo que você tirou, é um foco maior de tempo que você já está tendo. Já é algo a mais. Então, opa, você está focado, está tirando tempo. Aí o foco financeiro, que é, eu estou usando só o dinheiro que eu tenho, estou usando só o dinheiro que sobra para investir nas campanhas, ou estou usando um dinheiro que estou fazendo sobrar para investir no meu negócio. E o que é isso? Renunciar coisas que são renunciáveis. Tem coisas que não são renunciáveis, mas tem coisas que são. Principalmente, eu penso na população, na grande maioria, e pensando em eu também nessa época, muitas vezes o iFood é muito mais renunciável e nós gastamos muito dinheiro com o iFood, que é um prazer imediato ali que pode ser renunciável. A gente pode comer em casa, é mais barato. É uma pequena renúncia, mas pensando ao longo da semana e dos meses, é dinheiro. Então, esse tipo de coisa. Pô, eu saía para jantar com meu esposo, com a minha mulher, com meus filhos, toda semana. Vai 2. Estou criando formas de sobrar mais dinheiro para investir no negócio. Se eu fico só focado no que sobra, não sobra. A gente sabe disso, né? Ainda mais quem tem um salário dentro do limite de sobrevivência, que eu penso que o limite de sobrevivência de 2 a 5 mil reais é meio que um dinheiro que paga as contas e é difícil sobrar. Só se tiver morar lá no interior, pagar 800 reais no aluguel, enfim, aí sobra. Mas morar numa cidade comum, que não é um interior, é um dinheiro que você sobrevive, dá para se esforçar muito para sobrar. Certo? Então, eu tenho que fazer sobrar. Arrumar a minha casa, minha vida para fazer sobrar. Aí eu estou focado, cara, estou focado mesmo. Aí eu estou focado em tempo, estou arrumando dinheiro. E agora eu estou focando mentalmente. Eu não penso mais em nada, a não ser isso. Quando a Jerusa e o Leandro trouxeram a palestra deles, eles resumiram a vida deles. Cara, aquilo lá é foco. Não tem mais nada que está atrapalhando o foco deles. Eles estão focados naquilo que é importante. É óbvio, né? Foi uma foto, não sei se na prática é isso, mas eu tenho certeza que é. Mas, estou falando assim, o que eles resumiram naquela foto. Se aquilo foi a vida deles durante o ano, eles focaram muito no negócio. Eles intensificaram, nada mais importava. Quer dizer que nada mais importa, quer dizer que nada mais importava nesse momento. Porque eu sempre dou exemplo da minha sobrinha, né? Da minha irmã, do meu pai. Pô, eles são muito importantes na minha vida. Muito, extremamente importantes. Mas, naquela fase que eu estava querendo virar a minha vida, eles não importavam naquele momento. Eles não eram prioridades naquele momento. Não tinha nada urgente, né? Não tinha ninguém doente, passando necessidades que eu precisava. Não, está todo mundo vivendo a sua vida normal. Então, eu fiquei 1 ano e meio sem ir para minha casa ver eles. Porque eu estava, na minha cabeça, não estava preocupado com isso. Estava preocupado em focar naquilo que eu queria. E tempo. Porque eu ia gastar tempo e dinheiro viajando ver meus pais. Ver minha família, ver minha sobrinha que eu não vi crescer, porque criança, dos 2 aos 3, é outra criança, né? Se você ficou 6 meses, você vê uma criança, é outra, você nem reconhece, é outra criança. Então, eu via isso passando de forma natural e eu falei, cara, mas eu não vou, porque eu estou focado aqui, eu não posso gastar esse dinheiro para ir lá e tudo mais. Pensando nisso, era uma coisa que não me dava o retorno naquilo que eu queria, mas é importante para mim. Não deixou de ser, só deixou de ser prioridade naquela fase.
Aí eu estou entendendo que quando você entra em 2026, agora eu estou entrando, eu estou canalizando a energia correta para gerar o resultado. Não dá para eu simplesmente sair aqui do Chef Club, pegar vários insights técnicos, que eu acho que aquela troca ali nos gerou muito insight técnico, e vamos ter mais ao longo de hoje e amanhã, mas, ao mesmo tempo, se eu sair daqui e não pensar em como eu posso arrumar para ir mais rápido, e lembra que não é pressa, é velocidade. Pressa, eu quero para agora, eu preciso, meu Deus, é um desespero de pressa, eu quero burlar o processo. Pressa, eu quero pular a etapa. Pressa, eu quero ir mais longe daquilo que dá para eu ir agora, eu quero ir mais rápido. Eu quero ir veloz. Eu não quero ir com pressa. E veloz é, o que eu posso fazer para focar mais? O que eu posso fazer para investir mais? O que eu posso fazer para pensar mais nisso? O que eu tenho que eliminar da minha vida? Começa com as distrações. O que é distração? Agora. Porque pensando em distração, tudo é óbvio. Um Reels, que a gente perde 1 hora ali rapidinho, é uma distração, mas isso é óbvio, né? Que isso é uma distração. Mas tem coisas não óbvias. Talvez um almoço em família no sábado, que você fica lá 2, 3 horas. Cara, isso não é óbvio, é importante, faz parte. Mas será que nesse momento, esse sábado, não é importante para você focar e fazer as coisas que têm que ser feitas? O momento em família é importantíssimo. Mas será que no sábado e no domingo, que seu momento em família, você não consegue tirar 2, 3 horas para você focar naquilo que é importante? Não dá para alinhar em casa? Olha, eu pensando comigo, se eu tivesse filhos nessa época, acho que eu alinharia. Amor, eu vou acordar às 5, eu vou ficar das 5 às 8, você acorda as crianças, faz tudo o café da manhã, mas das 8 à meia-noite, se você quiser deixar comigo 100%, eu fico o dia inteiro com eles. Pode dormir o dia inteiro se você quiser. Aquele negócio, sabe, eu estou com postura de campeão, pô. Porque no casamento a gente fica nisso, né? Daí eu fiquei 3 horas, tem que ficar 2, aí eu fico 1. Não, não estou nem aí, deixa eu fazer meu rolê aqui, depois, se você quiser ficar na casa do seu amigo o dia inteiro, eu fico o dia inteiro com as crianças. Mas deixa minhas 3 horas. É possível que alguém não vai... Se você não tem um casamento que dá para alinhar essas coisas, porque vocês estão no mesmo objetivo, vocês estão no mesmo barco, estão indo para o mesmo lugar. O problema, muitas vezes, é que nós queremos tirar nosso tempo, mas não queremos retribuir o tempo que nós tiramos, né? Sempre falo, tem que dosar isso aí. E tem que ter consciência. Sensor, cara. Sensor. Falo muito de filhos porque eu estou vivendo isso, né? Sensor cara, se eu deixei minha mulher lá o dia inteiro com a minha filha, na hora que chegar lá, eu tenho que... amor, cheguei cansado da palestra. Rapaz, chego lá, vou dar banho, vou ler, fazer tudo, que coitado. Ficou o dia inteiro com ela. E, às vezes, a gente só quer, sabe? É aí que o casamento começa a virar aquela cobrança, né? Pô, aquele estresse. Se você souber se portar diante de uma pessoa, diante da sua casa, você consegue fazer o que você quiser, cara. O problema é que nós só queremos, na disposição que eu tenho que ter agora para vencer, eu tenho que dar tudo, cara. É o all-in, né? É o all-in, cara. Tempo, não, vou ficar cansado, vou, mas é isso aí. Eu estou contribuindo em casa, ainda estou ajudando meu marido, a minha mulher, e estou conseguindo estudar, e é all-in, é cansativo, mas é a fase. É essa a transição. A transição ela é difícil. Quando o Carlos falou assim das campanhas, né, ele falou, o começo é muito mais difícil. As campanhas não têm dados, você não tem histórico ali. Você investe mais no começo, você tem que arriscar mais. E a mesma coisa na transição. Transição que eu falo na transição da virada. Estou ruim, quero virar, e quero virar rápido. Rápido, não quero virar veloz. Sem pressa, mas veloz, eu quero adiantar. Cara, se o prazo médio de alguém ter uma virada de chave é 1 ano e meio, eu quero fazer em 1 ano. Eu crio essa expectativa porque eu canalizo energia para 1 ano. Se eu falar, cara, é 1 ano e meio, eu vou ficar na boa, que estou no 4º mês ainda. De uma virada que a galera tem. Você entende? Eu tenho que me colocar em desafios para pressionar o resultado. É diferente de ansiedade. Ansiedade eu quero para agora. Eu tô querendo viver isso aqui agora. Meu Deus do céu, não vendi ainda. Eu estou desesperado, estou criando ansiedade. Agora eu quero ir veloz, é eu focar no comportamento. Eu não estou focando no resultado. Eu estou focando como que eu posso ir mais veloz no meu comportamento. Como é que eu posso canalizar mais tempo, mais atenção e etc. A galera indo embora aí, ó. Vocês gostaram ou não? Aquele berro, é muito top! A gente está finalizando aí o dia 1 do nosso Mastermind de afiliados, né? Onde nós trouxemos para vocês vários insights e estratégias. É óbvio, não dá para trazer tudo, né? Porque foram o dia inteiro, são 7 horas da noite. Começamos o Mastermind 9h30, então foram aí 10 palestras hoje. Amanhã temos mais 10. E é isso. Amanhã nós gravamos também os bastidores para vocês, então vai sair o episódio 2 do dia 2 do Mastermind nosso. Curtiram? Comenta aqui, Kai, curti, top demais. E é isso, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!